Chegamos até você com alegria, neste momento, com Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil. Lembrando de deixar o abraço aqui do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. E lembrando também de convidar você, a sua família, para vir conhecer o Mato Grosso do Sul. As nossas belezas naturais, nossos rios, nossas regiões de turismo como Pantanal, região de Bonito, a cidade de Corumbá, lá na divisa do Brasil com a Bolívia, a cidade de Campo Grande, a nossa capital tão bela, tão linda, a cidade de Dourados, daqui de onde estou falando. Eu quero deixar um convite especial para você vir conhecer este estado encantador que é o Mato Grosso do Sul. E o MS em Foco chega até você para fazer este convite especial para conhecer o nosso estado, mas também para levar uma mensagem até você, a sua família, nesses tempos de tantos conflitos no nosso país, nesses tempos de tantas inquietações pelo mundo. Nós precisamos de encontrar uma paz para a nossa alma, para o nosso coração. E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, sobre a Igreja de Cristo e o Cristo da Igreja. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para levar uma mensagem de fé, de esperança, da graça salvadora de Deus até você e a sua família. Marcas Famosas de Lubrificantes, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós vamos ler um texto maravilhoso das Escrituras. A Bíblia toda é maravilhosa. Leia a Bíblia. Nunca esqueça de ler a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Neste mundo de tanta confusão, tantas incertezas, tantas trevas, a palavra de Deus é aquela bússola segura para os nossos pés, firme para os nossos caminhos. Nunca arrede o seu coração da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, os versículos 7 até o 16, nós encontramos a seguinte instrução apostólica para a nossa vida, para a vida da igreja. Diz assim: e a graça de Deus, ou a graça, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu hoje quero falar sobre a Igreja de Cristo,
e sobre o Cristo da igreja. Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, são inseparáveis. Jesus lá no Evangelho disse assim, com as parábolas, e ele deu um ensinamento assim: quem tem o noivo é a noiva. O amigo do noivo está lá na festa do casamento, se alegra ao ver o seu amigo no seu enlace matrimonial, mas quem tem o noivo é a noiva. Esse texto é muito importante para ilustrar o que nós queremos levar até você como uma mensagem da parte do Senhor neste dia, neste programa aqui, o Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil. A Igreja Presbiteriana de Dourados tem a alegria de participar aqui deste programa, levando uma mensagem da Palavra de Deus até você, onde você estiver agora. Nós temos recebido aqui o carinho de muitos telespectadores nos mais diversos estados do nosso país, da nossa confederação. Agradecemos a sua audiência, mas esse programa não teria nenhum valor se ele não chegasse até você, levando a esperança, o consolo, a graça que o Evangelho tem, que Jesus Cristo tem para oferecer àquele que está desesperado nas suas lutas, ou até mesmo aquele que não está desesperado, mas está sem rumo, perdeu a direção da vida. Um dia, talvez, ouviu a mensagem do Evangelho, mas não deu ouvidos, não deu crédito. Então preste atenção nisto. A Igreja de Cristo e o Cristo da igreja. Quem tem o noivo é a noiva. Quem tem a noiva é o noivo. Quem tem a igreja é Cristo. E Cristo, Ele é o cabeça, o Rei soberano sobre toda a terra. E o seu reinado não é só sobre a igreja, é sobre toda a terra. Mas a igreja é onde manifesta claramente esta graça de Deus, que salva o pecador, que dá esperança, que traz transformação, que traz vida, que traz alegria, que renova a fé, que traz consolo e graça ao aflito. Olha o que Paulo está dizendo aqui nesta carta aos Efésios, que é uma carta eclesiológica, que fala da igreja, que fala do cuidado de Cristo com a igreja, que fala como Cristo morreu pela igreja, como Ele formou a igreja, como Deus de a fundação do mundo, na graça soberana, na eleição soberana de Deus, Ele, lá na plenitude dos tempos, ou lá na eternidade. O texto no capítulo 1, a partir do versículo 3, fala desta eternidade, quando Deus formou a igreja. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, lá num tempo que a nossa cabeça não consegue ir nele, chamado eternidade. Lá naquele tempo chamado eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos reunidos à sua igreja, para viver em comunhão com Cristo, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Basta alguém ser um irmão em Cristo para você ter comunhão com Ele em Cristo. Paulo está dizendo aqui, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, num tempo chamado eternidade. Você sabe qual a diferença da eternidade de Deus para a eternidade nossa, do homem? O Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. A eternidade de Deus é de eternidade a eternidade.
Ele não tem princípio nem fim. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade do homem é da sua concepção para frente. Nós não temos pré-existência da alma. Nós passamos a existir a partir da nossa concepção, lá no ventre da nossa mãe, quando só Ele ainda nos via, aquela substância ainda informe, desconforme aos nossos olhos. É por isso que nós não podemos nunca aceitar o aborto. Não é apenas expurgar um feto, é matar uma vida. É por isso que não podemos aceitar o aborto como o mundo quer impor para nós. Não, mais de 50 milhões de crianças são assassinadas todo ano no ventre de suas mães, onde deveria ser o lugar mais seguro, mas para elas o ventre da sua mãe tem se tornado também não um lugar seguro, mas um lugar de extrema violência e covardia, quando se mata um indefeso lá no ventre da sua mãe. O nascituro é morto ali, é desprezado ali, mas Deus já nos via. É lá, é ali que começa a nossa eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem e é dali para frente. Mas Deus é de eternidade a eternidade. Lá nesse tempo chamado eternidade, Deus já nos reuniu em Cristo para formar a sua igreja. Por isso que é algo tão precioso. Tanto falar de Cristo quanto falar da igreja é falar de um conjunto precioso que não se desintegra. Ele é o cabeça e rei da igreja. E aqui está dizendo, olha, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E diz o texto, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E o que quer dizer subiu? Senão que também ele desceu a estas regiões inferiores da terra. Ele desceu até nós, ele veio até nós cheio de graça e de verdade para salvar o seu povo, para reunir o seu povo, de forma que Cristo pertence à igreja, a igreja pertence a Cristo. É a comunhão mais perfeita, mais preciosa, e a igreja está submissa a Cristo, e Cristo cuida da sua igreja. É por isso que há esperança para a igreja. Por mais dilacerada que ela esteja, por mais afrontada que ela esteja, por mais ridicularizada que ela esteja, por mais violentada, agredida que ela esteja na mídia, nos debates sociais, nas tendências ideológicas do mundo atual. Parece que a igreja é o foco da ira, do ódio dessas pessoas, e nós temos que continuar demonstrando o amor, a graça de Deus. Aqui está dizendo, a graça de Deus foi concedida à igreja. Nós temos que tomar cuidado com certos discursos, porque pode parecer um ódio da igreja contra algumas coisas, quando a igreja foi colocada neste mundo para manifestar a graça de Deus que há em Cristo para a salvação do pecador. E esse pecador que odeia a igreja tem que manifestar a graça de Cristo por ele. Por isso que nós temos que ser prudentes, sermos prudentes, porque nós não podemos derramar um ódio, nós temos que derramar uma graça, a graça de Deus que se manifestou em Cristo para esses pecadores que odeiam a igreja, que odeiam a Cristo, mas que são alvos da graça de Deus, alvos da graça de Cristo. E a igreja ao mesmo tempo tem que se defender a verdade, não arredar o pé dos nossos valores, mas nós não podemos esquecer de manifestar a graça de Deus em Cristo, derramada na igreja para ser demonstrada ao mundo. O mesmo mundo que nos odeia deve ser amado por nós, a igreja. A graça de Deus. Olha aí, capítulo 4 de Efésios, versículo 7.
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É esta graça que a igreja tem que manifestar ao mundo. A igreja de Cristo e o Cristo da igreja estão unidos e fortalecidos nesta graça. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta exposição das Escrituras. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, para todo o Brasil. Agradeço a sua audiência. Estamos falando aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E hoje estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Cristo da Igreja. O texto de Efésios 4, seguindo aqui o versículo de número 11, vai dizer assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus é o cabeça e rei da igreja. Não tem a igreja do fulano, do beltrano. Só tem uma igreja, a igreja de Cristo. Só tem uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja dos eleitos de Deus. Esta é a única igreja que tem sobre a face da terra. Temos várias denominações, é claro, mas só há uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E não me refiro a nenhuma denominação em particular, e nem estou excluindo alguma em particular aqui. Cristo conhece os que lhe pertencem. Aqui está dizendo que Ele mesmo concedeu uns para profetas, outros para apóstolos, e nós temos aqui na Bíblia a galeria dos profetas. Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. A lista é grande. Nós temos aqui uma longa galeria de profetas, homens que Deus usou para revelar a sua palavra a nós. E se hoje nós temos o livro da profecia, a Bíblia Sagrada, é porque teve uma galeria dos profetas, e não só profecia nesta galeria, mas em toda a Escritura. Algumas já se cumpriram, outras estão cumprindo, outras ainda irão cumprir, mas não dá para pensar na igreja sem essa galeria dos profetas. Eles falaram do Messias, prepararam o caminho para a vinda de Cristo, falaram detalhes da vida de Cristo, do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, dos seus cuidados atuais com a igreja, do seu retorno, da sua volta. Há tantas profecias nas Escrituras. Esse livro é o livro da profecia. Se você me perguntar, pastor, você crê em profecia? Creio nessa aqui, na profecia bíblica, essa que está nas Escrituras. Esta sim é profecia, é o livro das profecias, que não se confunde com nenhum tipo de adivinhação humana. É o livro das profecias. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja: olha, fique atento na galeria dos profetas. As profecias de Cristo, as profecias dadas pelos apóstolos. Fique atento a essas profecias, porque foi Cristo quem concedeu à igreja uns para profetas, outros para apóstolos. Por que Cristo concedeu apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas à igreja? Ele diz aqui: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas à proclamação do Evangelho,
com vistas a reunir os eleitos de Deus de todos os cantos da terra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas à edificação do corpo de Cristo, com vistas ao fortalecimento da fé daqueles que nos ouvem agora, com vistas a formar uma igreja cada dia mais centrada em Cristo, na palavra de Cristo, no amor de Cristo e nesta graça de Cristo que foi concedida à igreja, com vistas a este aperfeiçoamento dos santos. E aqui ele vai dizer: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade da fé, até que todos nós cheguemos mais próximos de Cristo. Jesus é o varão perfeito. Só tem um homem perfeito que pisou esta terra, Cristo. Só Ele é imaculado, viveu sem pecado, não se contaminou com o pecado, mas morreu para nos resgatar dos nossos pecados. Ele foi dado à igreja e a igreja foi dada a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Para que não mais sejamos como meninos, mas consolidados em Cristo, fortalecidos em Cristo, podendo suportar os sofrimentos de Cristo, para também vivermos as glórias de Cristo. Então eu quero que os seus olhos se voltem para Cristo, verdadeiramente para Ele, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de toda a junta, segundo esta cooperação de cada parte, para a edificação desse corpo de Cristo em amor. Não é semeando ódio, mas semeando o amor de Cristo, que não negocia os valores do Evangelho, que não negocia os valores da lei de Deus, que não negocia os valores da fé, mas que é pregado com amor, porque a graça de Deus foi concedida a todos os homens. Eu gostaria que você pensasse nisso. Nós estamos chegando às conclusões aqui do nosso programa e queremos que você pense nesta perfeita varonilidade de Cristo. Cristo é o único varão perfeito sobre a face da terra. Nós todos precisamos de sermos aperfeiçoados nele, em Cristo. Cristo da igreja e a igreja de Cristo. Pense nisso, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, levando aqui a mensagem do nosso estado do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. E hoje a mensagem do Evangelho, falando da Igreja de Cristo e do Cristo da Igreja. Eu quero orar por você, orar pelo nosso país. Nosso país está sendo bombardeado por todos os lados. Estamos num período de muita inquietação. Todas as vezes que se tenta corrigir alguma coisa no nosso país, há uma inquietação, há uma inquietação geral, mas é necessário passarmos por essas inquietações. Vamos orar pelo nosso país. Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós agradecemos porque há uma segurança em Cristo para nós.
Agradecemos porque a tua graça foi concedida à igreja para que ela manifeste esta graça ao mundo. E estamos aqui manifestando esta graça maravilhosa do Evangelho ao mundo. Oramos pelo nosso país. Deus, há inquietações e erros precisam de ser corrigidos e certamente promoverão muitas inquietações ainda sobre a terra. Mas nós confiamos na tua misericórdia, no teu juízo e na tua justiça. Mesmo que a justiça dos homens falhem, a justiça do Senhor jamais falhará. Portanto, nós confiamos na tua graça, o nosso coração está seguro no Senhor, que mesmo em meio às tribulações deste tempo, a tua igreja permanecerá firme até o fim, aguardando a volta de Cristo para unir definitivamente a igreja a Cristo e Cristo à igreja. Nós te bendizemos, te louvamos e pedimos que o nosso país desfrute de tempos de paz, de prosperidade e, ó Deus, que estas enfermidades morais e espirituais do nosso país sejam tratadas pela tua graça e pela tua misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Mato Grosso do Sul. Em Foco, e continue aí na programação da TV Com Brasil. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso